Existe uma ideologia, tipo, um motivo de Deus ter escolhido uma pessoa do mundo que era Abraham e ter levado ele para a terra de Israel e lá constituir um povo. E toda a história que aconteceu com o povo, no meio do caminho, coitado da menina cabeça, no meio do caminho. E do meio do caminho o povo recebeu a Torá e toda a história que a gente tem. Ou seja, teve um planejamento de Deus que através de uma pessoa se criasse um povo. E através desse povo fosse a forma de você revelar Deus na humanidade. Em vez de Deus se conectar com cada povo, com cada pessoa individualmente, ele escolheu um povo, que é o povo judeu, e através dele que vai influenciar o mundo inteiro. Então esse é o pensamento de Deus. Ele criou um mundo inteiro, com qual objetivo? Que todo mundo conhecesse Deus. Mas isso se dá através de um povo, de um processo histórico que vai acontecer com o povo, e no final das contas todo mundo vai reconhecer Deus. Já vai falar no final do Além no Lishabê. Bayom Maui, Hashem Echad, Shmo Echad, que toda a carne vai chamar o nome de Deus, e naquele dia Deus vai ser um só. Isso vai se dar através do povo judeu. Mas a gente viu que isso não se dá enquanto o povo judeu está na Galut. Ao contrário, isso começa a acontecer quando o povo judeu está em Geulah, quando está na terra de Israel. E é um povo, e aí a gente consegue influenciar o mundo inteiro. Essa é a ideia aqui. Sim? A gente vai cantar amanhã em Simchat Torah, tem vários ritmos. Na reza também, no Sukkot todo a gente está rezando. Asher bachar banu mikol amim. Não é isso? Deus, ele nos escolheu, como se traduz? Asher bachar banu mikol amim. Todos os povos. Como? Entre todos os outros povos. Sim? Asher, que, Baharbano, que é Mikol Amim. De todos os povos. O que é Mikol? De todos os povos. Deus nos escolheu de todos os povos. Ou seja, o que isso quer dizer? Tem todos os povos, e aí Deus Somos o povo escolhido. escolheu, o povo escolhido. Aí isso está certo ou está errado a explicação? Não está certo. Não é isso. Não. Ou seja, de todo Asher Bacharbano Mikol Amim não quer dizer que Deus escolheu o povo judeu em detrimento de todos os outros 70 povos que existem. Não é isso. Mas de todos os povos, ou seja, dos 70 povos, cada povo tem um representante que formou o povo judeu. Ou seja, Deus nos escolheu de todos os povos, mas não em detrimento dele. O dia ele é composto de todos os povos, ou seja, todos os povos estão constituídos dentro do povo judeu. Entenderam ou não entenderam a gramática aqui? Ou seja, dentro do povo judeu tem todos os povos. Então Deus nos escolheu Mikol Amim, a gente faz parte de todos os povos. Mikol Amim, me é do local, né? Mikol Amim, de todos os povos, ele escolheu, ou seja, ele escolheu pegar, por isso que tem os convertidos do povo judeu, que de todos os povos a gente pega, absorve deles coisas e traz para o povo judeu, e dentro do que acontece no povo judeu, a gente faz a vontade de Deus e mostra para o mundo o que tem que acontecer. Então vamos, por exemplo, vocês estão na Maná, por exemplo, as meninas. Vocês são brasileiras. Vocês devem ter características bem brasileiras na Maná. Alguma delas que incomoda, talvez outras culturas de meninas, sim ou não? Algumas sim? Não? Sim. Vamos dizer, fala um outro país aí que tem meninas da Maná. Tem 8 países, né? Alemanha. Alemanha. Então tem meninas da Alemanha na Maná, que tem características da Alemanha, concorda? Que provavelmente deve incomodar um pouco vocês. Algumas características da Alemanha. Não? Imagina. E por aí, na verdade, na Maná não tem só alemães e brasileiras, tem outros países. Vai ver esse tremeu. Quais são os outros países que tem na Maná? Tem francesas? Tem inglesas? Tem americanas? Tem da Índia? Não tem inglês. Inglesa não tem. Mas tiver tem peruano. Tem o que mais? Tem Canadá. Canadá, tem a América Latina. América Não Tem tem. o mundo inteiro, né, mano? E as israelenses, tem israelenses. E as israelenses vieram da onde? Vieram da Polônia, da Alemanha. Ou seja, a gente vê que dentro da escola pequena de vocês
Tem pessoas de tudo que é lugar do mundo, que são milagre por si só, concorda? Mas o que acontece quando, por exemplo, tem uma briga entre as brasileiras da Maná e as, sei lá, alemães da Maná tem uma briga. Mas a briga não sobre alguma coisa específica, mas sobre a forma de cultura. A gente não pode dizer que naquele momento o Brasil, a cultura brasileira, está brigando contra a cultura alemã. E essa é a briga? Sim? Exatamente. O mundo todo ele é constituído de conflitos entre países. Porque cada país tem a sua forma de pensar, seus interesses, sua geografia, sua cultura. E aí tem guerras pelo mundo. Ou tem acordos diplomáticos, a ONU e não sei o que lá, que eles brigam. Mas Deus escolheu o povo judeu dentre todos os povos, ou seja, que dentro do povo judeu a gente foi espalhado para todos os povos. E a gente absorveu a cultura de cada povo. Então cada judeu de cada país absorveu a cultura daquele povo. E quando teve Kibbutz Galuyot, ou seja, todo o povo judeu voltou a morar na terra de Israel, cada judeu ele veio junto com ele toda a cultura de cada povo. E os conflitos dentro da terra de Israel, na verdade, são os conflitos do mundo inteiro que estão aqui dentro, de todas as culturas do mundo. E aí vocês brigam com as alemãs e no final vocês chegam a uma conclusão, porque todo mundo é Israel, todo mundo é irmã, todo mundo quer um bem para o outro. Então, quando as brasileiras fazem a paz com a alemã, mesmo com culturas diferentes, e uma consegue conviver com a outra, tem um otimismo para a paz mundial no mundo inteiro dentro do povo judeu. Ou seja, quando todo o povo judeu, independente de todas as culturas, souber conviver com todas as culturas que existem dentro de todos os judeus no povo judeu, isso demonstra que todos os países podem viver em paz também. Mas quem melhor do que os judeus para conseguir achar paz comparado com os outros povos? São povos muito mais sanguinários, muito mais agressivos, ou muito mais mentirosos. Cada povo tem a sua cultura. Ou malandro, povos são malandros, não sei que povo é esse malandro. Ou povos mais frios, tem povos de tudo que é forma. Mas o povo judeu está imbuído das características de Avraham Avinu, de Yitzhak, de Jacob. E a gente, através de todas as formas, tenta chegar na paz. Então, o experimento o micro que Deus ele faz dentro da terra de Israel com os judeus que vieram de todos os países é tipo um exemplo do que aconteceria em toda a humanidade. Agora, quando todo o povo judeu, de todas as culturas, conseguir conviver e harmonizar tudo, a gente, como povo, vai conseguir influenciar todos os países, porque se tiver alguma coisa no Brasil, vão ter brasileiros dentro do povo judeu que vão poder dizer para o Brasil exatamente na linguagem dos brasileiros. E quando tiver alguma coisa na Alemanha, vão ter pessoas da Alemanha dentro do povo judeu que vão saber falar na linguagem dos alemães. E também na Índia, e também na África do Sul, e também nos Estados Unidos, e também na Rússia. Tem comunistas, tem capitalistas, tem tudo dentro do povo judeu. Aqui no Israel é interessante, você vê muito americano e muito russo. Tipo, e onde no mundo você vê muitos russos e americanos convivendo junto numa mesma cidade. Tem negros e brancos. O Israel foi o único país que salvou comunidades inteiras de pessoas negras em outro país no mundo e trouxe para sua própria terra. Ninguém fez isso na humanidade. Sim? O exército de Israel é o único exército que está há 70 anos constantemente com guerra contra vários inimigos e mesmo assim tem polêmica dentro da sociedade sobre como ser mais ético com os inimigos. Ou seja, existe dentro do povo judeu valores que você não encontra em outras sociedades, mesmo que na sociedade tem dilemas e ainda não chegou na perfeição. Mas só os dilemas que existem e o comportamento geral, mesmo que ainda não é ideal, você vê como a gente está em busca de alguma coisa muito elevada que pode trazer para a humanidade inteira. Ora Lagoim, isso que é hora? É uma luz. Ou seja, a gente vai irradiar o mundo inteiro quando a gente chegar no nosso cerne, na nossa identidade e chegar... Não que a gente não vai ter discussões, sempre teve discussões a história inteira, a gente vai continuar tendo. Até os rabinos têm discussões, na Guimarães tem discussões. Mas o que sai de todas essas discussões, vamos dizer, todas essas cores combinadas e tons diferentes, sai um quadro com vários tons de cores, ou uma orquestra bonita, ou vários tipos de luzes, né? Que traz para o mundo inteiro e cada luz vai conseguir dizer para cada parte do mundo, porque o mundo não pensa diferente. O objetivo do mundo não é que todo mundo pense igual. Óbvio que não, cada cultura tem a sua cultura, isso vai continuar para sempre. Só que o povo judeu vai conseguir abordar todas as culturas ao mesmo tempo. Por quê? Porque absorvemos todas as culturas.
E quando chegar em Israel e formar um único povo e entender a Torá, influenciado pela sua cultura, entender ela, você vai conseguir dizer para a sua cultura o que ela precisa ouvir. A gente vê que o mundo está numa dificuldade ética. Tá tipo, como se fala isso? Tá muito grave o que está acontecendo no mundo em vários setores, em âmbitos, tipo, da família. Os jovens estão, tipo, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, até em Israel, mas, tipo, estão perdidos e problemas psicológicos, depressão, angústia, várias coisas estão aumentando no mundo, sim? O uso de drogas, de coisas erradas, atos errados, pessoas que não se valorizam, que acham que não vale nada. Nunca teve tantos jovens, pessoas, crianças, que se suicidam. Como assim? Suicídio é para pessoas mais adultas. Mas crianças, jovens, hoje em dia as pessoas já... você vê que o mundo está num... Quê? Não ouvi. Você vê que o mundo está num problema, tá com um problema. E quem sabe resolver esses problemas? Ninguém sabe resolver esses problemas. Como deve ser uma família, como deve ser educar uma criança, como o homem deve se relacionar com o sexo oposto, uma mulher, como casar ou não, como ter uma casa, quais são as prioridades da vida. Isso o mundo não sabe resolver e isso está em discussão hoje, né? Na verdade, existem vários grupos na humanidade que tentam, de vários extremos opostos, que hoje quebrou as barreiras. Então tudo é válido testar. Mas óbvio que nem tudo é correto, né? Nem tudo funciona. Mas está numa fase de teste na humanidade toda e isso está trazendo muitos problemas para toda a humanidade. Até direita e esquerda. E por aí vai. Como usar o dinheiro, como fazer uma economia justa, como pobres e ricos, Como distribuir o dinheiro. diversidade, preconceito, feminismo, machismo. São vários problemas que a humanidade hoje tem e não sabe resolver. E precisa ter alguém que, com um exemplo, vai saber dizer para a humanidade como conviver. Entendeu? E, por exemplo, o Rav Shmuel Eliyahu estava falando isso, o filho do Rav Haliel, estava falando isso, que quando os goim começarem a absorver dos judeus como se comportar da vida, ele perguntou, o que vocês acham que é a primeira coisa que eles vão querer perguntar? O que o Rashi fala naquela Gemara? É isso que os judeus vão querer te perguntar. A primeira coisa, talvez futuramente depois, explica aquela passagem da Torá. Não. A primeira coisa que eles vão te perguntar é o seguinte, judeu, me explica como me viver em família, como educar meus filhos, como me relaciono com a minha esposa, como me relaciono com meu marido, como me relaciono com meus pais. Isso é a primeira coisa que os goim que precisam saber antes. Como ter uma família, como viver em família numa sociedade. É isso que hoje não existe mais. Está acabando as famílias. Isso é o que traz talvez todos os problemas para a humanidade, é a falta de uma estrutura familiar. E isso ninguém mais sabe dizer como ter hoje em dia, com internet, celular, você ter na sua palma o mundo inteiro. Como você sabe viver numa vida equilibrada, educar seus filhos, ou saber conviver com seu marido e com a sua esposa? Mas o judaísmo sempre teve muito imbuído de todos esses valores. A família é o principal, do judaísmo sempre foi. A educação dos filhos sempre foi. Respeitar o pai e a mãe está nos 10 mandamentos. Então essa é a primeira coisa que eles vão cobrar do povo judeu. Como eu vivo na minha família? E vai ter uma hora que os judeus vão ter que responder para o mundo. Como? Assim é sensato. Depois vão começar a responder, perguntar coisas mais... vamos dizer... Não só casa vão começar a perguntar, mas como governar, direita ou esquerda? Como ter um exército? Como ter uma cidade? Como os juízes devem se comportar? Isso tudo está na Torá, é só se aprofundar. E está lá, como fazer uma sociedade boa. Aí fala, o judaísmo tem uma dica para ter uma sociedade perfeita. Através do judaísmo a gente consegue uma sociedade perfeita, que não vão ter mais problemas no mundo. Não necessariamente. Porque a gente é humano, exatamente. Tem nenhum ano que não... Mas tem bons modelos, ou bons exemplos. Mais próximo. Mais próximo da perfeição. Ou a gente tem um caminho de desenvolvimento. Hoje a gente
aplica um pouco, assim. Se compara a sociedade israelense com outras sociedades, mesmo que a Constituição de Israel é baseada dos outros povos, e a educação também, a forma de educação é de outros povos, e a cultura que a gente veio e fundou o Estado é a cultura que veio da Europa e por aí vai. Mesmo assim, a gente vê que o povo judeu junto se comporta em muitas coisas muito diferentes de todos os outros povos. Sim? E isso que talvez achar que no subconsciente, por exemplo, da mídia, ela fica muito assim, mas calma aí, tem que jogar pro mal, né? Tem que tipo, não, ó, os exércitos, tirano, genocida, não sei o que lá. Mas calma aí, vamos ver que não é nada disso. E talvez se fosse, teria razões, porque o seu exército é assim, se o seu exército estivesse nessa situação, vamos ver o que seria genocídio, vamos ver o que seria preconceito, vamos ver o que é óbvio que seria. Bota qualquer governo, o exército do mundo, 70 anos em Israel, com os problemas que Israel tem que enfrentar, e vamos ver se alguém poderia ser melhor do que o povo israelense para resolver esses problemas em termos de ética. Mesmo que talvez não é perfeito, tem um erro aqui, compara. Bota ocupação de terras e discriminação. Não se compara. Não dá pra comparar, tem vários exemplos que mostram como os exércitos se comportam com outros grupos. Não tem como comparar. Hoje em dia é uma hipocrisia, na verdade. Não tem como comparar. Tipo, não chega perto do tipo nada. Tipo, não só no exército, mas em todos os âmbitos da sociedade. Por exemplo. Chegou falei de Rousseau, vamos falar estudaram a Revolução Francesa. Sei qual era o lema da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Sim. Nunca a humanidade falou sobre nunca a humanidade falou esse lema. Tipo, são lemas muito... liberdade, imagina um mundo livre. Igualdade e fraternidade são três, tipo... Imagina, é um sonho existir um mundo assim, liberdade, é que todo mundo quer. Nunca, até a Revolução Francesa, há 500 anos atrás, teve uma chance de você botar um governo com esses valores. Que todos os governos, basicamente, eram tiranos, e pensavam nos soberanos, e cagava para os pobres, que era o que aconteceu com o rei Luís XVI, que, tipo, mal tinha pão o povo, e aí teve toda a Revolução Francesa que foi acontecendo. E, tipo, a humanidade nunca teve uma esperança de um mundo perfeito, porque os governos eram todos errados. Até que começou a Revolução Francesa. E o próprio povo de baixo falava, a gente quer igualdade. O que a gente não quer poder. A gente não quer só comida, a gente quer mais. A gente quer igualdade, liberdade e fraternidade. E se você estivesse naquela época da história, você falava, uau, o mundo agora é outro. Tipo, mudamos de nível de mundo. Olha o que agora pode acontecer, concordam? O mundo agora vai ser bem melhor para sempre, porque olha o que o povo quer, olha que almas nobres agora existem no mundo. Por isso que é uma revolução. E a revolução ganhou. Uau, ganhou a revolução que o lema é liberdade, igualdade, fraternidade. Eles realmente lutaram e deram a vida por isso. Você fala, uau, agora eles vão aplicar com tudo. Quem que subiu no poder? Não, quem subiu no poder? Napoleão Bonaparte, o cara mais fascista da história. E matou todo mundo na Europa. O próprio povo também. Ele foi o cara mais cruel com o próprio povo, e militar e territorial, ele conquistou tudo. Teve, acho que uma guerra, se não me engano, era no Egito, que eles perderam, o próprio exército tinha vários doentes, mas ele tinha que ir em retirada, fez igual as galinhas no kibutz. Ele envenenou todos os próprios soldados doentes para eles morrerem e eles poderem fugir. Tipo, ele matou o próprio povo. E esse é o representante da igualdade, da liberdade, da fraternidade. É isso que o povo lutou e botaram ele no poder e chegou nisso. Então a gente vê que mesmo que quando o povo começa a pensar em ideologias mais profundas, quando a pessoa chega no governo e isso se estabelece numa sociedade, é pior ainda às vezes. Igual a gente pode falar, por exemplo, em valores super nobres de esquerda. De o mundo todo tem que sem diversidade, de liberdade também, de não ter liberdade de expressão, são coisas muito nobres. Mas quando essas pessoas chegam no poder, tem liberdade de expressão, de verdade. Os valores do comunismo, do marxismo,
do governo ser pro povo. Foi pro povo. Não necessariamente que está errado ou certo a ideologia de energia é muito nobre, mas na prática não funciona. Agora, onde o melhor o socialismo funcionou foi no kibbutz em Israel. Foi o melhor modelo de socialismo que existiu no mundo. Ou seja, quando os modelos nobres são aplicados em Israel, tem chance de dar certo a ideologia. A sociedade. O povo judeu contribui para que funcione, entendeu? Até que vai ter uma hora que a própria ideologia vai nascer do povo judeu. Não, de que essa ideologia é assim, não influenciado pelas mídias e pelo que os outros povos querem. Porque a gente vai chegar no, vamos dizer assim, no caminho reto de vida, de ética, do que tem que fazer. E quando a gente chegar nesse caminho e aplicar, o mundo automaticamente vai reconhecer e automaticamente as guerras vão cair, vão ser do passado, as pessoas vão querer buscar. Se você tem uma linha de convergência entre todos, que é um caminho bom a ser seguido, o modelo vai ser aplicado no mundo inteiro. E automaticamente vai chegar na paz mundial. E não através de guerra ou de imposição, mas através de influência. Quando alguém está fazendo uma coisa certa, influencia. Entendeu? Essa é a ideia do judaísmo, né? Tipo, a gente vai ver nos próximos capítulos da história, no processo histórico. A gente já está bem avançado, né, na história mundial. A gente está quase lá, na verdade. É interessante isso. A gente pode falar mais sobre esse assunto. Perguntas? Alguém queria botar alguma colocação? Discorda? Concorda? Nada? Quando eu lá pra lá, você não deixar nem falar de levar pra cá. Então a gente pode ver, por exemplo, qual é a base do povo judeu? São 3 pessoas. Tudo ótimo. Não, mas assim... São 3 pessoas, a base do povo judeu são 3 pessoas. São 3 histórias que a gente estuda de vida, que é o nosso caminho. Quem são essas 3 pessoas? Abraham, Yitzhak e Yaakov. Sim? E a gente, se comparar Abraham, Yitzhak e Yaakov, eram pessoas ideologicamente totalmente diferentes. Cada uma era um kivun, numa direção oposta um do outro. Abraham e Yitzhak eram pessoas totalmente opostas em ideologia. Abraham, ele era bondade em tudo, o máximo. Vou destruir Sodoma e Gomorra, que são pessoas muito mais. Não, por favor, não destrói. Né? Mal comparando. Não, é isso. É Deus avisar assim pro Abraham: olha, os nazistas estão muito perversos, eu vou destruir eles da face da terra. Ele falou: por favor, não, deve ter um tzadik lá no meio. Abraham. É isso, comparando. Não é? Sodoma e Gomorra. Eram pessoas ruins. Eram tão ruins que Deus queria destruir, coisa que ele não fez com nenhum outro país na história. Sodoma e Gomorra, é o máximo de maldade que existia. Abraham defendeu. Não, talvez lá dentro tem 50 tzadikim. Ele falou: não tem 50 tzadikim. Não, talvez tem 40. Não tem. Talvez tem 10. Ele por 10 queria salvar um povo inteiro. Daqui a gente vê a influência de 10 pessoas num povo também. Inteiro. De 10 tzadikim. Mas Abraham era Hesed. Yitzhak não. Yitzhak ele era severidade, justiça. Yitzhak era justiça. Totalmente contrário do pai. E Yaakov era harmonia. Ele conseguia ir reto. A gente é filho de Yaakov. A gente é o povo da harmonia, do caminho reto. Mas tem Abraham e Yaakov. Ou seja, se sua ideologia é sempre bondade com todos, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que amar todo mundo e não sei que ela... que é o caminho de Abraham, não é um caminho ideal. Se é só justiça, severidade, não sei o que lá ele merece e vai receber, não é um caminho ideal também. Se você tem um caminho de não, na verdade a gente tem que meio que fazer um meio de campo, ficar em cima do muro, também não é um caminho ideal. Os 10 mais Abraham, mais Yitzhak, mais Yaakov juntos. Ou seja, a direita não está certa, nem a esquerda, nem o caminho do meio. E sim, tem que saber quando usar cada coisa. Se você às vezes está na direita e tem que usar a parte de esquerda, você tem que ir para a esquerda. Mas se a esquerda... Isso Allah vai te dizer em cada situação. O povo judeu é um povo monoteísta. O que quer dizer monoteísta?
Apenas um. Que Tem um Deus. só tem um Deus. Essa é a definição de monoteísta, só tem um Deus. Não sei. O que quer dizer que o povo judeu só tem um Deus? Na prática. Por exemplo, um povo tem dois deuses ou mais. O que muda na prática com um povo que só tem um Deus? Um Deus representa uma coisa, outro Deus representa outra coisa. Isso, ou seja, você tem briga entre deuses. Então, se tem um caminho, por exemplo, da justiça, tem o Deus da justiça. Se tem um caminho da bondade, tem o Deus da bondade. E não que está certo, porque eu sou adepto daquele Deus, eu sou adepto daquele, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou adepto daquele Deus. Mas se você fala que só existe um Deus, Engloba tudo. baba tudo. Ou então você fala assim, não, na verdade para se conectar com Deus é através do espiritual. O outro fala, não, é através do material. Mas se é um Deus, o material e o espiritual não é a mesma, não se converge. Ou você fala assim, não, mas tem os tzadikim, os religiosos que fazem isso, mas tem os outros que são pessoas que estão todas erradas na vida e estão fazendo isso tudo aqui está tudo errado. Mas calma aí, não é Deus que está fazendo isso acontecer no mundo, o mesmo Deus do que os tzadikim estão fazendo a coisa certa? Então isso está aqui por algum motivo que é para o bem da humanidade? Ou seja, quando você entende o assunto que existe um Deus no mundo, isso te exige um esforço muito maior intelectual. Porque é muito mais fácil você separar entre os temas, fazer uma divisão, não, é que existem os dois. Os dois são coisas diferentes, seja o que for da vida. Mas se você falar que é um Deus, você tem que entrar num conflito interno muito grande. Você fala, como essas duas coisas diferentes no mundo vêm do mesmo Deus? E você precisa se aprofundar então muito mais nessas duas coisas para você entender como essas coisas se convergem e por que essas duas coisas estão apresentadas na nossa frente. Ou duas, ou mais, ou infinitas. Por que tudo do mundo acontece como acontece se é o mesmo Deus? Qual é o propósito de cada coisa? E como eu tenho que me manifestar dentro disso? E aí é muito mais difícil. Então, o povo judeu, mais do que o povo monoteísta, é isso que os rabinos, donos do Rav Kook hoje em dia dizem, os judaísmo acredita na Yehud Amidot. Talvez é isso. Na convergência, na unicidade de ideologias que existem no mundo. De características de ideologias, ou seja, o judaísmo acredita que todas as ideologias existe uma unicidade, tudo se converge numa coisa só, e essa é a ideologia do judaísmo. E não que eu escolha aquela ideologia em detrimento da outra, porque isso é um mundo que tem vários deuses, várias origens, mas isso não existe. Existe que o mundo inteiro no final vem de uma ideologia só, que é o que Deus cobra da gente. Tudo é interligado. Então, a mesma coisa que existe vários várias pessoas em Meacharim que se comportam de tal forma e vários grupos LGBT que se comportam de cada forma, tudo está interligado e Deus ele quer isso no mundo de alguma forma. Não que tudo é certo, porque existe certo e errado. Mas tudo existe no mundo por um bom motivo. E tem que entender o motivo e como você está nessa sociedade. Quê? Certo e errado também tem que entender. Não, o certo é certo, o errado é errado. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Como se une certo e errado. Se une que tem certo e errado pra gente. Mas aí cada um também... Mas não necessariamente o certo e errado para Deus é o nosso certo e errado. É isso que eu falo. Então, às vezes, quando o certo ele não quer pegar responsabilidade, Deus faz o certo pelo caminho errado. Pelas pessoas erradas. Deixa eles fazerem o certo então. Foi complicado agora. Ficou complicado. Como tipo, tem que... Mas cada um interpreta de uma forma que é certo e errado para ele. A gente estudou em Coelho hoje. Não, isso é besteira dos outros povos. Isso é besteira. Que não existe certo e errado e você interpreta o seu certo e errado, isso é uma idiotice. Isso na verdade é não existir certo e errado. Você tentar tirar todos os valores éticos que existem no mundo. Você querer relativizar o certo e o errado é a cultura hoje que existe na sociedade, você dizer que na verdade não existe certo e errado. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Ou seja, não existe Deus, não existe propósito, não existe consequência. Não, mas pode explicar isso? Pode, se você quiser. Tipo, eu quero estar falando que às vezes
o mundo tem um objetivo. Esse objetivo vai ser alcançado. Como ele vai ser alcançado? Por Deus é diferente. Tipo, o ideal é que seja pelo caminho Reto. certo. Mas é o que ele diz, assim, não necessariamente as pessoas certas, pegando delas as responsabilidades vão fazer isso. Tudo bem, Deus vai falar, tudo bem, vocês não querem, mas vai chegar de lá de alguma forma. Tipo, uma treinada também. Vou dar um exemplo Vai da ter, Torá. Israel, vocês religiosos não querem, tudo bem. Vai vir os caras que não são religiosos, comunistas, mas vai ter. Não importa. Tipo, vocês estão falando, tipo, o que vocês pensam agora. Vai ter no final. Tipo, é isso que é. Tipo, deve Livre-arbítrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Torá, que a gente aprende isso. Tem alguns exemplos, mas vou dar um exemplo geral. Deus tirou a gente do Egito para entrar na terra de Israel. Por que Deus entrou na terra de Israel? Porque se vocês entrarem na terra de Israel, vocês vão construir o Beit HaMikdash na terra de Israel e vocês vão trazer a Geulah para o mundo. Entendeu? Tá rodando sem querer. Acontece. Das melhores famílias. Bota a perna no chão. Então vamos lá. Deus tirou a gente da terra de Israel. Não, Deus tirou a gente do Egito. A gente foi pro deserto para entrar na terra de Israel. O que Deus queria que a gente entrasse na terra de Israel? Que a gente conquistasse a terra de Israel, construísse o Beit HaMikdash com o Moshe Rabbeinu, e aí ia vir a Geulah, Mashiach, seria o Moshe Rabbeinu, e ia ter paz no mundo inteiro. Final de história. Tá bom? Isso poderia acontecer em quantos dias? Em 10 dias. Isso tudo. Vai acontecer muito rápido isso, tá bom? Esse é o caminho, ou seja, Deus falou assim, meu objetivo vai ter uma paz no mundo inteiro, através de vocês, na terra de Israel. Beleza. Aí chegou, todo mundo vai me conhecer através disso. Aí chegou na hora de entrar na terra de Israel, veio os meraglim, os espiões, falando, não, a gente não quer entrar na terra de Israel, a terra é ruim. E aí o povo todo chorou, certo? Então o que aconteceu? Pelo livre-arbítrio humano, eles falaram, não, mas a gente não quer entrar na terra de Israel. Só que é Deus. Aí Deus, o que ele fez? Ele foi pro canto e chorou, eu não vou conseguir fazer o que eu quero porque o meu povo não quer. Falou, não, tá bom, então vamos fazer de outra forma. Então vai existir Tisha B'Av, o templo vai ser destruído, vai ter Galut, vocês vão se espalhar pelo mundo inteiro. E aí então o mundo todo vai conhecer vocês. Tipo, o que eu quero fazer vai acontecer, mas vocês escolhem como. Vocês podiam ir para a terra de Israel e conseguir, mas agora tá bom, vocês vão conseguir através da Galut. Depois de uma história de 3.000 anos, vocês vão conseguir o que eu quero. Ou seja, o que eu quero vai acontecer. Mas como vocês escolhem através do livre-arbítrio de vocês. Então é isso. Quando a gente, no nosso livre-arbítrio, a gente escolhe o errado e sim ao errado, porque a gente recebeu valores que é a Torá, que é amanhã